Segunda-feira, dia 20 de abril de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, estamos aí vivendo um momento que, obviamente, todos vocês também já sabem e conhecem de cor e salteado. Claro que eu estou falando de política, porque a vida, evidentemente, traça muitos planos diferentes daquilo que nós planejamos e sabemos disso também. Por isso temos sempre que estar preparados, pisando firme no chão, com o pé direito, sem nos aventurarmos, porque a vida aplica golpes, às vezes muito duros na nossa vida. Agora, com relação à política, existem coisas que já são marcadas como certas e definidas, principalmente em um ano eleitoral. Sabemos também que, constitucionalmente, o papel do Poder Judiciário, tanto o Tribunal Superior Eleitoral como o Supremo Tribunal Federal, existem justamente para assegurar que um pleito eleitoral ocorra dentro das regras, combatendo fraudes, abuso de poder e desinformação. No entanto, sabemos que esta regra não está sendo cumprida aqui no Brasil. Assim como ocorreu em 2018 e 2022, onde o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral tiveram um papel fundamental para prejudicar a campanha de Jair Messias Bolsonaro, agora em 2026 já começamos a ver mais uma vez um certo ministro que outrora foi chamado de a muralha da democracia, abrindo inquérito contra Flávio Bolsonaro, apenas por ele ter emitido uma opinião natural em cima de uma matéria jornalística. Contra quem? Contra o atual inquilino do Palácio do Planalto, né, que sempre nessas horas se torna a vítima. Tão vítima que cancelaram todo o julgamento da Lava Jato somente para poder colocá-lo, de volta à presidência. E para provar que não foi uma simples coincidência do que costuma ser a política brasileira, sempre suja, para falar a verdade, eis que agora, em uma outra coincidência, hoje exatamente segunda-feira, outro ministro, o Gilmar Mendes, solicitou ao relator daquele inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, como dizia Marco Aurélio Mello, abrisse também uma investigação contra Romeu Zema. Simplesmente porque Zema mostrou uma imagem de dois fantoches representando os ministros Gilmar e o Toffoli, discutindo sobre o Banco Master. Simplesmente fez ali uma postagem de dois bonecos, dois fantoches, simbolizando os dois ministros com relação ao Banco Master. E agora querem investigá-lo também. E por quê? Obviamente porque Romeu Zema é cotado para ser o vice-presidente na chapa com Flávio Bolsonaro, o que agregaria majoritariamente os votos tanto de Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral, como todo o sul do Brasil, que é majoritariamente bolsonarista. Então é claro que começa a ser um jogo de cartas marcadas. Vão se antecipando, tentando prevenir que uma chapa dessa se forme, ou, se não for com Romeu Zema, qualquer outro candidato forte, se bem que, a meu ver, é simplesmente a minha opinião, Romeu Zema iria sim compor uma chapa fortíssima com Flávio Bolsonaro. Evidentemente que nós sabemos que no voto mesmo, para valer, qualquer um serviria para bater o que aí está no governo. Porque o Inácio, me desculpem, não tem voto nem para juiz de futebol, nem para síndico de prédio. Mas, como eles preferem se prevenir
digamos assim, criando narrativas para que depois não venham dizer que isso aconteceu exatamente no pleito eleitoral, então eles se antecipam. É assim que eles funcionam. É lamentável que nós estejamos ainda vivendo um período assim, onde, de uma certa maneira, a imprensa não cita, não mostra, não diz o que deve ser dito, né? Não aponta os dedos para essas irregularidades, porque cá entre nós. Abrir um inquérito contra o Flávio por uma opinião em cima de uma matéria de jornal é ridículo. É proibido opinar? É proibido pensar? Parece que para a direita tudo é proibido. E, lamentavelmente, nós estamos começando a ver um mesmo ritmo. Portanto, como eu tenho dito, eu acho fundamental o Flávio Bolsonaro ter muita cautela no que diz, muito cuidado com o que fala, para que não caia numa armadilha, porque armadilhas, arapucas, todos eles da esquerda vão armar alguma. Todos. E aí é óbvio que é necessário ter uma pessoa próxima. Claro, temos o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que não pode receber visita constante. Quer dizer, do Flávio pode, porque o Flávio agora é o advogado oficial de Jair Bolsonaro. Mas além de Jair Bolsonaro, que não pode se manifestar publicamente, é importante ter ali um cabo eleitoral importantíssimo para Flávio, para auxiliá-lo, para promover diretrizes de campanha onde ele não caia em armadilhas. Isso é fundamental, sem contar o cuidado que ele precisa ter daqui por diante. Porque, pelo andar da carruagem, no voto para valer, esta vai ser de lavada. Flávio Bolsonaro vai levar de braçada. Porque o outro, sinceramente, eu até duvido e acredito que não vá sair candidato. Porque ele sabe que vai perder nas urnas. Ele não quer encerrar a carreira, péssima carreira dele, com uma derrota. Ele quer sair por cima. Já fiz meu papel. Já dei a minha contribuição para o Brasil. Agora eu entrego o governo para outro dar sequência. Aqueles papos que ele costuma dizer, engambelando quem tem menos que 2 neurônios, porque nós certamente sabemos quem ele é. Mas é assim que eu estou vendo a situação de momento, né? Agora, enquanto isto, o Supremo vai governando o Brasil, no lugar do Inácio, né? Por quê? O Inácio está viajando. Olha só que coisa, que surpresa! Ele está viajando. Agora ele está na Alemanha, está percorrendo os palcos internacionais, tentando sustentar o discurso de que o Brasil cansou de ser tratado como terceiro mundo e se apresentando como uma espécie aí de voz da paz global, chegando inclusive a declarar em tom quase professoral, né, que guerras não deveriam estar acontecendo. Verdade? Poxa vida, só você que pensa assim? Ah, meu Deus, que novidade, hein? Isso ele falou durante uma agenda lá na Alemanha, num daqueles discursos onde ele fala grosso, bate na mesa, se coloca como um grande estadista, mas no fundo, ninguém acredita nisso. Porém, mais longe dos microfones e das frases de efeito, o que se desenrola nos bastidores é uma movimentação estratégica típica de quem entende o jogo global de poder. E não de quem vive de bravatas, criando narrativas. Vejam só, saiu a notícia hoje de que uma empresa norte-americana, a US Rare Earth, terras raras dos Estados Unidos da América, né? Com o apoio do governo americano, acabou de adquirir uma mineradora brasileira de terras raras.
numa bagatela impressionante de 2,8 bilhões de dólares. Não se trata de qualquer ativo, pois terras raras são insumos críticos para tecnologia, defesa, energia e indústria de ponta. Ou seja, é o verdadeiro petróleo do século XXI e que os Estados Unidos precisa e muito. Não porque não tenha, mas porque o que tem ainda é pouco para o que ele precisa. E eu vou explicar daqui a pouco o que ele precisa. Né? Só que nesse sentido o Inácio não tem a mínima ideia do que acontece dentro do Brasil. Enquanto ele vive aí de bravatas, querendo ganhar fama, levando a Janja para passear. E aqui está o contraste que salta aos olhos. Enquanto o discurso oficial brasileiro tenta vender a imagem de autonomia, soberania e protagonismo global, na prática, o país segue permitindo que ativos estratégicos sejam incorporados por interesses estrangeiros, altamente organizados, com direito, inclusive, a contratos de longo prazo que garantem fornecimento por 15 anos de terras raras, com preços mínimos assegurados. Até porque os Estados Unidos não são trouxas. Sabem muito bem como negociar. E esta é uma jogada típica de quem não apenas compra, mas planeja dominar cadeias produtivas inteiras. O mais irônico é que esse movimento ocorre justamente no momento em que o Inácio tenta projetar uma imagem, que nem eu disse, de estadista, pacificador, alguém acima das disputas geopolíticas tradicionais. Só que a política internacional não funciona à base de narrativas decoradas ou declarações diplomáticas genéricas. Ela é movida por estratégias, poder econômico e controle de recursos. E nesse tabuleiro geopolítico, enquanto o Brasil discursa, outros países agem. A retórica de que o Brasil deixou de ser terceiro mundo soa quase como um exercício de autoafirmação quando confrontada com esse tipo de realidade. Somos, sim, um país de terceiro mundo porque não temos competência de aumentar as nossas indústrias, de investir na indústria brasileira, né? Porque estamos parados, como se estivéssemos no século XV. Lembrando que temos aí 17 anos, mais de 17 anos de governo do PT. Por quê? Não é o discurso que define o status de uma nação, mas sua capacidade de proteger os seus ativos estratégicos. E, além disso, influenciar cadeias globais. O mundo inteiro sabe o que significa terras raras. O Brasil tem em abundância, mas não tem capacidade de usar, fazer uso dessas terras raras para sua tecnologia, até porque tecnologicamente estamos super atrasados, né? O Brasil não tem essa noção. E nesse caso, o que se vê é o contrário com o resto do mundo, principalmente com relação aos Estados Unidos. Um país que fala grande, mas que negocia pequeno, como o do Inácio, não chega a lugar nenhum. No fim das contas, fica aí a sensação de que existe um descompasso evidente entre a imagem que o governo tenta construir e as decisões ou omissões que realmente moldam o futuro do Brasil. Enquanto o presidente critica e provoca a maior potência do mundo, os Estados Unidos avançam discretamente sobre os setores chaves da economia brasileira, sem alarde, sem discursos e, ao que tudo indica, sem resistência real. Agora, por que o interesse tão grande nos Estados Unidos com relação a terras raras? Existe um fator muito triste nisso tudo, e que também é lamentável sabermos que o mundo caminha para um terreno muito nebuloso. E olha que, segundo analistas econômicos,
segundo uma matéria da BBC News, analistas de jornais famosos, revistas internacionais, o mundo está caminhando para uma crise econômica muito grave e que seus efeitos negativos podem ser muito mais intensos do que a crise econômica provocada no período da pandemia. Segundo esses analistas, essa visão não trata apenas de um problema passageiro ou controlável, mas de um colapso inevitável que já estaria em curso por causas estruturais, como, por exemplo, dívidas elevadas, desequilíbrio econômico e fragilidades acumuladas no sistema global. Diferentemente do que ocorreu durante o período pandêmico, quando governos e bancos conseguiram, de alguma maneira, intervir com estímulos e medidas emergenciais, desta vez devemos entrar em alerta extremo, pois uma crise maior, mais profunda e sem possibilidade real de contenção pode atingir diversos setores da economia mundial ao mesmo tempo. E tudo isso, meus amigos, porque o sistema econômico está caminhando para um ponto de ruptura, onde políticas tradicionais já não funcionam mais como antes. Por isto, esse tipo de abordagem costuma enfatizar um risco elevado, além de incertezas, muitas vezes com linguagem mais alarmista do que analítica. Fato é que empresas e famílias passaram anos aí recorrendo a crédito barato, especialmente após as crises de 2008 nos Estados Unidos e a própria pandemia. E isto criou uma dependência de juros baixos. Quando os juros sobem para conter a inflação, porque com juros baixos se gasta mais, e quando se gasta mais aumenta a inflação. E para conter a inflação, o custo dessas dívidas explode, gerando o risco de calotes, falências e retração econômica. O pior é que, para conter a inflação, os bancos centrais apertam a política monetária e, consequentemente, encarecem o dinheiro. E aí vem o freio no consumo, a redução dos investimentos, que podem provocar recessão. É um equilíbrio delicado, segurar a inflação sem quebrar a economia. Portanto, quando vários elementos se combinam, dívida alta, juros elevados, inflação, tensões globais e perda de confiança de investidores, aí vem a percepção de que o sistema pode atingir aí um limite onde as ferramentas tradicionais deixam de ser suficientes para evitar um choque mais profundo. E aí, claro, tudo isso reforça a percepção de que um conflito militar muito maior está por vir. E essa é a preocupação dos Estados Unidos, que já está recrutando as montadoras Ford e GM para o complexo militar industrial. E isto não se trata apenas de preparação. É uma admissão de que os Estados Unidos estão à beira de um conflito prolongado e de alta intensidade. Os sinais estão por toda parte. Os Estados Unidos já consumiram o equivalente a anos de munições críticas nas primeiras semanas de sua campanha militar contra o Irã. E esta é uma revelação do próprio Financial Times. A ideia é de que as montadoras GM e Ford se transformem também em fábrica de armas. Tudo o que está acontecendo justifica o porquê Donald Trump está lutando praticamente contra tudo e contra todos, pois ele consegue fazer essa leitura de que os Estados Unidos não podem mais viver dependentes de insumos, principalmente da China, para manter em movimento sua indústria. E isto justifica então o apoio que o governo americano está dando para que o US Rare Earth compre a mineradora brasileira. Trump sabe que a ética do trabalho americano, como nos anos 40, por exemplo,
com o conhecimento prático adquirido, ao consertar, por exemplo, o próprio carro, de forjar as próprias ferramentas e de entender o funcionamento de máquinas, foi sistematicamente erradicado da população por meio de uma educação decadente, influenciada por políticas democratas de igualdade. Os Estados Unidos exportaram a base industrial para a China e passaram a importar uma mentalidade voltada para o serviço e o consumo, deixando sua própria indústria limitada à produção de ativos menos interessantes. Os artesãos habilidosos e pacientes se aposentaram e, em grande parte, os sistemas que substituíram foram desmantelados. Tudo isso, então, faz com que analistas tenham a nítida sensação de que, mais hora, menos hora, os Estados Unidos irão cobrar de volta todos os dividendos por estarem sustentando organizações que nunca retribuíram a mesma altura com os americanos. Principalmente agora nessa questão do Oriente Médio, como a OTAN, a ONU, a OMS e etc. Então, meus amigos, é bom estarmos aí sempre atentos e preparados para ir acompanhando o que acontece mundo afora também. Não basta somente nos preocuparmos com o nosso galinheiro, muito embora, em um ano eleitoral, nossa preocupação evidente é fazer com que o Flávio Bolsonaro chegue à presidência. Se sonhamos com algum tipo de mudança aqui no Brasil, tem que começar com a eleição de Flávio Bolsonaro e com a eleição de um número maior o possível para o Senado Federal, para que com isto possamos também colocar certas autoridades em seus devidos lugares, se é que vocês me entendem. Mas, lá fora, o que vem acontecendo, se vier a acontecer, vai influenciar demais, inclusive dentro do Brasil. Porque nessas horas onde o bicho pega, onde existe um conflito maior, principalmente militar, os países precisam se posicionar. E o seu Inácio, se estiver no poder, certamente não vai dar apoio aos Estados Unidos. Mas com Flávio Bolsonaro eu tenho certeza que nós estaremos sim de mãos dadas com os Estados Unidos para tentar recuperar o verdadeiro comportamento conservador que se perdeu com governos de esquerda. Então era isso que eu queria trazer para vocês no dia de hoje, nessa segunda-feira, que ainda é meio feriado, muita gente está trabalhando evidentemente, mas em ritmo lento, né? Meio que devagar, mas era importante trazer essas informações que eu considero muito importantes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, sei que vocês vão deixar os likes. Tentem se inscrever, se possível, é de graça. É só clicar no botãozinho na inscrição, clicar no sininho para receber notificações. Quem puder colaborar com o canal, eu agradeço de coração. Por hora, desejo a vocês um excelente final de segunda-feira, muito bom descanso, até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.